Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio Diálogos com Dani. Hoje eu estou muito feliz, mas eu quero passar alguns avisos antes de apresentar a minha convidada de hoje. O primeiro é de que o Diálogos com Dani está aberto a patrocínios, então se você deseja ser um patrocinador do nosso podcast, clica aí no QR Code que aparece na sua tela, que a minha equipe manda mais informações para você. Você que está pelo YouTube, peço que você faça inscrição no canal para que você consiga assistir esse episódio por inteiro e também os outros episódios que nós temos, que já estamos já na segunda temporada. Se você está pelo Spotify, peço que você avalie o Spotify, de preferência com 5 estrelas, para que esse episódio e outros mais possam chegar a mais pessoas. Hoje eu estou embriagada de alegria. Estou aqui com Renata Tomás. Ela é terapeuta especialista na área de relacionamentos, aqui qualquer tipo de relacionamento, e principalmente ela tem uma metodologia que ela criou para também falar sobre traumas. A conversa hoje, gente, vai ser sensacional. Renata, muitíssimo obrigada, querida, por estar aqui comigo, pelo seu tempo. Eu cheguei até você por conta do Fábio Gaudilo, que já esteve conosco aqui também, que aí ele me recomendou, você também. E quando eu conheci o seu trabalho, quando nos falamos, eu confesso que eu me encantei, porque você me fez refletir sobre diversos aspectos. Então, eu acho que a conversa hoje vai fazer com que várias pessoas tenham a mesma sensação que eu tive da primeira vez, de despertar para algumas reflexões. Muitíssimo obrigada. Imagina, o prazer é todo meu de estar aqui. A questão do trauma é um assunto muito importante, é o que me trouxe aqui, né? Mas vou falar Exato. um pouquinho para você que ainda não me conhece. Eu me chamo Renata Tomás, eu sou uma apaixonada por aprender. Sou casada com um homem incrível, como a Dani acabou de falar, o Fábio, né? O Fábio é o meu marido. Eu sou mãe de pet, nós temos 3 cachorros, sou uma apaixonada por vinho, boas conversas e conexões humanas, né? Que é o que realmente me trouxe aqui. E eu tenho uma filosofia de vida, que é valorizar momentos simples e autênticos. E aí, como mentor e terapeuta, o meu propósito é ajudar pessoas a se redescobrirem, superar desafios, viverem de uma forma mais clara, né, com clareza, significado e ser feliz de verdade, que é o intuito, né, é o caminho que eu faço com as pessoas que me procuram. Não, sensacional. Foi o que eu te falei um pouquinho antes da gente entrar aqui. A gente ficaria 3, 4 horas sossegada falando e não ia ainda findar os assuntos que teríamos para conversar aqui. Mas, querida, tendo um foco sobre o nosso assunto, eu queria falar realmente sobre traumas, porque ah, Uhum. isso é comum hoje. Eu acho que as pessoas estão buscando informações. eh, no sentido de autoconhecimento, entender um pouco o porquê, reagem ou agem de uma forma, da onde vem isso, não é. Então, eu entendo que as pessoas estão buscando informações ou as boas informações, o bom conhecimento a respeito disso, e ninguém melhor do que você para falar isso com a gente. Uma coisa que ressoou muito em mim, você fez uma publicação recente, foi sobre isso. Quando a gente não consegue lidar com as nossas emoções enquanto criança, não conseguimos, entender o que está acontecendo ali, com situações vivenciadas ou vividas, seja elas traumáticas ou não, isso vai ressoar depois na nossa fase adulta, né, de alguma forma isso vai vir na fase adulta. Então, eu queria que você começasse por aí. O que que você quer dizer quando a gente não tem essa clareza, e isso pode a ecoar na fase adulta e a gente vai ter que resolver, né, Renata? Isso, é perfeitamente.
Bom, primeiro para entender o que que é isso, né? O que que acontece na infância que ressoa na nossa vida adulta. Então, vamos por exemplos para ficar um pouco mais claro aí para sua audiência. Vamos dizer que nós temos uma pessoa que tem um pai ausente na infância, que Tá, viaja, ou que o pai que não assumiu, ou um pai que trabalha fora, fica muito tempo fora, chega muito tarde à noite. A percepção dessa criança vai ser de um pai ausente. E uma das formas de reconhecer isso na vida adulta é a relação dela com os homens, né? Ou ela afasta as relações com homens, ou ela vira dependente, ela busca demais qualquer tipo de relação. Então, é só para a gente começar a ter uma tá. noção do que é, quais são as coisas. Uhum, tá. Eh, por exemplo, eh, não precisa ser necessariamente uma situação traumática que eu vivi na minha infância, né, uma coisa realmente muito violenta, não necessariamente Isso. também isso, mas não necessariamente isso, né. Tá. Eh, então, por exemplo, você está falando sobre o pai ausente, eu posso falar de alguma coisa que eu gostaria de ter feito e não fiz, e naquele momento, por exemplo, o meu pai ou minha mãe não conseguiram explicar o porquê que eu não poderia fazer tal coisa, ou porque não poderiam me dar algum presente, ou o que quer que Um seja, ou um brinquedo. brinquedo, né, ah, simplesmente não, ponto, acabou, né. Uhum. Sem o diálogo, principalmente, que eu acho que isso é o principal, né, que nós estamos falando Isso. aqui, né, e isso vai ressoar em mim. Então, por exemplo, pode ser a como você disse, a dependência emocional, Isso. pode ser a não valorização de si mesmo, Isso. não é? Pode ser Uhum. também, uma baixa autoestima, achar que não é Perfeito. merecedora, e e por Isso. aí vai, né. A gente tem Uhum. várias vertentes que pode nos levar sobre isso. É. Mas, como é que eu consigo, eu, enquanto adulta, né, entender de que, eu preciso olhar para mim, no sentido de autoconhecimento, e tentar voltar um pouco na minha história de vida, para saber da onde isso começou. Da onde essa história de eu não me valorizar, de ter uma dependência Uhum. emocional, como é que eu começo isso? Uhum. Tá. Desculpa aí que eu tenho uns cachorros aqui, às vezes eles vão fazer um barulho. Aqui é vida real, tá? Sim, é vida real, sim. Bom, o que nós podemos entender é que hoje existe muito a fala sobre a crença limitante. Então, temos crenças de relacionamento, temos crenças de dinheiro. Então, se eu tenho alguma. A gente precisa entender que isso não é natural. Eu ter problema com dinheiro, ter problema com o relacionamento não é algo natural. Então, se eu tenho algum problema disso, possivelmente eu tenho um não entendimento de algumas questões que aconteceram na minha infância. Entendeu? Por exemplo, eu acho que, eh, tô dando exemplo, né, Renata, é uma pessoa que acha Uhum. que: "Ai, eu não mereço ganhar dinheiro, o dinheiro é Isso. algo ruim, o dinheiro não traz felicidade", nesse sentido, é porque alguma coisa ela tem como "trava", entre aspas, nesse sentido? Isso. É uma crença financeira, é uma crença de escassez, é uma crença de não merecimento. Então, vamos pegar aqui o exemplo do brinquedo. Então, o Tá. pai e a mãe não deram um brinquedo para aquela criança porque não tinha dinheiro. Então, talvez na mente dela a informação que veio é: eu não posso ter prazer, eu não mereço ter, ou o dinheiro é algo ruim, porque quando não tem, eu não tenho o que eu desejo. Tá. Muito se fala, Renata, assim, hã, eu vou, tanto homens quanto mulheres com, dificuldade de se relacionar, amorosamente falando, ou uma dificuldade também de se relacionar profissionalmente. Então, por exemplo, não consegue, lidar com os pares do trabalho, não consegue lidar com as lideranças, sempre acha que está sendo perseguido, que, não é valorizado, ou no relacionamento sempre,
quer prevalecer, né, a opinião e não consegue entender que no relacionamento, por exemplo, a dois, existe ali o equilíbrio, né? Então, os dois precisam abrir mão de coisas, situações para que aquilo dê certo, né? Eh, também essas questões de relacionamento são trazidas lá da infância também. Sim, sim, sim. Para começar a olhar para isso, a gente precisa entender que o nosso primeiro relacionamento, ele é com a mãe e com o pai. É ali que a gente aprende o relacionamento, tanto quanto como o bebê se relaciona, né, como os pais se relacionam com esse bebê, quanto quando a criança vê os pais se relacionando, como esses adultos à minha volta se relacionam. Então, o cérebro, né, a neurociência explica, é como se a nossa mente tirasse uma foto daquela cena e a gente vai reproduzir exatamente igual. Então nós vemos tudo que nós aprendemos pela primeira vez, a nossa tendência é reproduzir aquilo que foi aprendido. Então, dentro dos relacionamentos é como meu pai e minha mãe se relacionam comigo e como eu vi o relacionamento entre os dois, Tá. entendeu? Me fale um pouco sobre relacionamentos familiares de base narcisista e relacionamento amorosos com bases narcisistas. E aí eu tenho uma pergunta minha. Todo narcisista precisa de um dependente emocional? Sim, ele precisa de alguém que enalteça ele. O narcisista não é que ele não tenha emoções, é que a necessidade dele é que ele é o centro das atenções. E Então, aí ele manipula tudo à sua volta. e manipula de que forma, Renata? Ele não mede esforços para os próprios prazeres. Ele não está preocupado em dar prazer, ele está preocupado em ter prazer. Então, ou é sexual, ou é financeiro, ou é de status, que são as principais, né? Serviços, suprimentos, sexual, financeiro, são as coisas principais que um narcisista busca, né? Tanto na criação ali da família, que é quando eu aprendo, tanto nos relacionamentos. Então, ele vai aonde ele tem benefício. Se ele não tiver nenhum benefício, se ele não for o centro das atenções, ele não fica. Enquanto ele tem alguma coisa, ele vai ficar. Então, por exemplo, a relação, por exemplo, pai narcisista com filho narcisista ou mãe narcisista com filho, né? Eu vou desdobrar isso para frente? Isso, Possivelmente. isso. Vou. É uma forma que eu aprendi e, e é físico, né? Não é só emocional ou comportamental, ele é físico. A distorção nessa infância, como eu sou criado, como eu me relaciono com as emoções, ensinado com as relações, o meu cérebro, o meu corpo, ele cria conexões, criando essa demanda física, né, biológica no nosso corpo, não só emocional. Me explica o que que é essa demanda, física. Tá? O narcisista, vamos pegar aqui um narcisista. Quando ele é uma criança narcisista com traços narcísicos, ele cria uma forma no corpo dele. Então, vamos dizer assim, se é uma pessoa que sempre está querendo buscar mais, ele tem os dedos mais alongados. Na parte cerebral, as conexões de neurônios, eles ficam diferentes porque ele não é que ele não sente emoção, ele sente emoção para ele, não para o outro. Mas as conexões, eles são diferentes porque ele não tem essa troca. Então ele não desenvolve realmente uma parte do cérebro. Então você está Só para começar dizendo a ter noção. não, sei sim. O que você está dizendo para mim é que o narcisista, ele, cria conexão, mas conexões aonde ele vai ter o benefício, Isso. não que ele vai ser recíproco com o outro, por exemplo, né. Não, Não. não, Então não tem isso. todo o relacionamento dele vai ser, entre aspas, por interesse, porque ele Por quer alguma interesse.
ele quer alguma coisa daquela pessoa que pode trazer para ele. Sempre Isso, assim. isso, sempre Sempre. assim, sempre Sempre assim. assim. Ele não vai amar de uma forma de parceria recíproca. Não, ele nunca vai fazer isso. E não é pela pessoa, é por ele, é um comportamento dele, adquirido por ele. E o narcisista é dependente emocional de Não, alguém? Não, ele não. não, não. Mas as pessoas que se relacionam com ele, sim. Olha só. Tá. E me fale uma coisa. Eu percebo hoje as pessoas, e queria te ouvir sobre isso, bastante ansiosas, por exemplo, quando uma demanda não é atendida, quando de repente uma pessoa não responde no tempo que ela desejava, né? Sobre qualquer coisa, uma situação profissional ou pessoal. Eh, Todo mundo quer no seu tempo. Né, as pessoas não Uhum. sabem esperar. E aqui eu não estou falando de criança não, eu estou falando de adultos Adulto. que estão, não é nem esbravejando nada disso, é que não sabem, trabalhar muito bem as suas emoções, criam uma ansiedade por uma espera de alguma coisa, que tudo tem o seu tempo, um processamento das coisas acontecerem, né, seja o que for aqui que eu estou falando, e elas, já desenvolvem uma ansiedade, eh, até, que é penosa para ela, né, nesse sentido. Não é Sim, sim, ansiedade sofrida. sofrida, não é aquela ansiedade que todo mundo tem ansiedade, né, Renata? Uhum. Então, assim, uma Sim. ansiedade natural. Então, o exemplo, eu tô ansiosa para a chegada do Natal, porque eu gosto do Natal, a reunião, então eu tô ansiosa por isso, uma ansiedade que vai ser algo bom. Mas não, a Isso. grande maioria das pessoas estão entrando num processo de ansiedade, Crise. crise, de sofrimento. Isso. Como que eu consigo, eh entender que eu estou nesse estado de sofrimento, se eu tiver essa ansiedade. Primeiro nós temos um problema, né? Que se normalizou a ansiedade. Qualquer aceleramento, qualquer ânsia de algo virou uma crise de ansiedade. E o que está completamente errado. E aqui eu vou trazer o autoconhecimento. Sim, Porque muitas pessoas, elas são mais aceleradas em forma de comportamento, é comportamental. São pessoas que têm uma maneira de viver um pouco mais acelerada e tem pessoas que são menos aceleradas. Primeiro, nós temos que entender que a ansiedade não é tudo que acelera. A tá. ansiedade é outra coisa. E precisamos entender que temos que ter o autoconhecimento para saber se eu sou uma pessoa que gosta das coisas mais aceleradas ou se eu sou uma pessoa mais tranquila e realmente tenho crises de ansiedade. Aí temos outro fator que é a vida, né, a internet, né, o Uhum. digital aí, que é uma vida rápida, né, tudo hoje 15 segundos, né, tudo muito rápido, você passa na tela e isso faz o quê? Faz o nosso cérebro viciar nesse aceleramento da vida, o que também não é uma ansiedade. Ansiedade é uma coisa, ela não é sobre o aceleramento que nós temos, tanto em pensamento quanto no corpo. É uma maneira de se comportar onde eu não tenho domínio sobre essas questões. Então, a crise de ansiedade, ela mexe com todo o meu corpo, corrente sanguínea, não só os pensamentos intrusivos. Então, para entender a ansiedade, primeiro eu preciso entender se é ansiedade, se é um aceleramento ou se é só uma demanda de querer, de querer que o seu desejo seja pontuado Atendido. naquele momento, que são as pessoas, né, que a gente chama aí de mimadas, né, que aprenderam a ter tudo imediato. E o Uhum. que é o que acontece muito hoje? Muitas pessoas são diagnosticadas com ansiedade e o que elas têm é um comportamento aprendido com a vida rápida e ela tem um comportamento que ela nasceu com isso. É a pessoa que acorda cedo, que sai para correr, que faz as coisas, que chega às 10 horas da noite, ela ainda está cheia de energia. Então, a pessoa ela tem esse comportamento como vida. Não, Aham. ela não sofre de uma crise de ansiedade.
Quando eu falar sobre crise de ansiedade, é sempre sofrimento, né, Renata? Sempre sofrimento. Isso, eu não consigo ter comando sobre isso. Só que quando eu trago essa fala é muito complicado porque as pessoas que elas não entendem ainda sobre o seu comportamento, ela também não sabe lidar com aquilo. E por isso que precisa de médico mesmo, de psiquiatra, de psicólogo, não é só uma questão de você saber ou tomar um medicamento. Você tem que saber o que realmente você sente, porque é muito individual, Dani. Não Tá, tem como eu falar assim para você, eu tá. com crise de ansiedade, eu com crise de ansiedade eu me fecho, eu fico quieta, eu não quero me relacionar com ninguém, eu saio das redes sociais, eu fico quieta. Essa é minha, e aí eu vejo que eu tô com crise de ansiedade. As minhas pernas, elas começam a formigar, então eu não consigo ficar nem parada e nem me mexendo. Aí tem uma pessoa do meu meio que a crise de ansiedade dela é loucura. Ela começa a querer arrancar os cabelos, ela chora muito. É completamente diferente. Então, por isso que precisa analisar direito o que é a ansiedade. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas que hoje têm e se dizem ansiosas, na verdade não são ansiosas. Elas têm um comportamento acelerado e não se readequou com quem realmente ela é. Mas você chegou aonde eu ia perguntar. Eu, eu acho que a grande parte das pessoas, na verdade, o mundo está dividido de duas formas. Essa é a minha visão. Quem pensar diferente está tudo bem, mas é a minha visão. A manada, tá todo mundo fazendo, então vamos fazer. Né? Eu nem sei o que, que é, mas tá fazendo, vamos fazer. A comparação, né? Né? E depois a outra coisa é: eu não quero ir para lá. Eu quero fazer o meu caminho, seja o meu caminho de autoconhecimento, meu caminho profissional, meu caminho pessoal, o que quer que seja. Que nada tem a ver com o bando que está indo para lá, né? Uhum, Eh, e muita gente fica perdida e acaba indo junto com a manada porque não sabe qual é a sua essência, né, Renata? Assim, é isso. impressionante se você perguntar para a pessoa quem é você. A primeira coisa que a pessoa Não sabe. responde, não sabe, é o nome e o que ela faz em termos de profissão, né? Uhum, Ela não sabe uhum, dizer as características pessoais ou as habilidades que ela tem, as competências que ela tem. Ela não sabe se definir. A grande maioria não não. sabe, né? Vai falar: "Ah, eu sou", por exemplo, Daniela, quem você é? "Ah, eu sou, hã, administradora de empresas, empreendedora", Uhum, não, não vai saber dizer uhum. quais são as características. Os E gostos, né? os gostos, exatamente o que eu não gosto, Uhum, o que que foi importante na minha vida, porque existem, marcos importantes que me redefiniram, né, isso. enquanto valores, enquanto, ah, essência, mas não, Uhum, perdeu-se isso. é. Não se sabe quem é. Isso, para variar, né? Isso começa lá na nossa infância com a comparação, né? Sempre o pai ou a mãe ou o cuidador está comparando a criança ou com o primo, ou com o vizinho, ou com o irmãozinho, né? Sempre essa comparação. E ali naquele momento eu me perco de mim. Ali Sim, eu me desconecto de mim, ali eu saio da minha própria essência porque eu tenho que ser igual. Então nós aprendemos, né? E aí eu trago a tal da educação permissiva, né? Educação positiva, que tem as suas coisas boas, mas muito mais as suas coisas ruins, porque eu preciso saber educar um filho. E uma das coisas que a gente precisa entender é que a comparação é um dos caminhos mais traumáticos que nós temos, porque naquele momento que eu comparo, eu separo a minha essência daquilo que o outro quer que eu seja. Então eu fico tentando me readequar, eu fico tentando ser igual, eu fico tentando ganhar igual, ter uma performance igual, que hoje está super na moda, hum, né? Eu hum, performar igual eu falei, tem muitas pessoas que gostam, que têm o perfil de acordar de manhã, acordar cedo, e tem outras pessoas que não.
Então, isso a gente precisa ter um autoconhecimento profundo para entender qual é o meu sistema, como que a minha máquina funciona. E quando a gente traz essa fala aí da comparação, de querer ser igual, de querer estar sempre fazendo um esforço, né? E não é para não fazer um esforço, é para fazer um esforço na direção correta, que é a sua, é única, é individual. Não é igual do amiguinho do lado, não é igual do primo, do irmão, como nós fomos comparados na nossa primeira infância. E aqui eu já quero me posicionar. Não Claro. tem nada a ver sobre culpa de pai e de mãe. Sabemos que os nossos pais, ou nós como pais e mães, a gente só quer o melhor, né? Não interessa a forma que foi, mas a gente quer dar o nosso melhor, quer dar aquilo que nós não tivemos. E aí mora o erro, né? Mora o não conhecimento, porque quando eu quero dar aquilo que eu não tive, será que essa pessoa com esse perfil está adequada nesse caminho do que eu não tive, do que eu sofri, evitando aquilo que eu sofri? Então, os pais, né, os nossos pais, os futuros pais, precisam entender, primeiro ter este autoconhecimento. Eu falo que para eu ser pai ou ser mãe, eu preciso fazer muita terapia de autoconhecimento, saber muito sobre mim mesmo, para eu conseguir conduzir essa outra pessoa, esse outro ser humaninho na vida em diante, principalmente não ter essas questões de comparação. A comparação é uma questão muito traumática que realmente ela descolapsa, né? Ela separa o eu da minha essência verdadeira, da minha essência, né? Você sabe o que você está falando aqui? Eu pensei numa coisa minha. Antes de ser mãe, eu fiz 8 anos de terapia, Olha, né? Enfim, todo mundo que de repente está pensando nisso, eu acho que é essencial, porque você não leva as suas questões para os seus filhos. uhum, Você sabe quem você é, não é? isso. E você sabe quem você é, você não vai levar os seus sonhos e desejos para o seu filho realizar. Você não vai levar Uhum. as suas frustrações para o seu filho. Pelo contrário, isso é com você. Seu filho não tem nada a ver com Uhum. isso, né? E Já está como resolvido. você está resolvido, e como a gente consegue gerenciar as nossas emoções, eu estou falando por mim, né? Como eu sei Uhum. gerenciar as minhas emoções, eu não levo isso para que meus filhos possam gerenciar. Pelo contrário, Uhum. eu preciso ensiná-los a gerenciar as emoções deles. Exatamente. Ensinar, né? Eu acho que uma Ensinar. coisa que se perdeu muito no longo do caminho da humanidade é o ensinar sobre as emoções, né? Tem muito filme, né? Tem até um filminho aí, né? O Divertidamente, que fala Isso. sobre as emoções. Por quê? Porque a gente não sabe ensinar sobre as emoções. A gente cobra muito, né? E aí, trazendo para minha fala do trauma, é uma coisa que precisamos entender, que trauma, ele é algo inevitável. Todo mundo vai ter. As pessoas me perguntam, mas Renata, como é que eu faço para educar meu filho e não ter trauma? Não tenho o que fazer, não tenho uma receita, não tenho uma maneira correta. Eu preciso interpretar aquele momento daquela criança e ir caminhando ali da melhor forma possível. Mas o trauma, ele vai acontecer. Porque a criança, ela não tem uma parte do cérebro desenvolvida, que é o racional, que ela não sabe lidar com as questões como nós adultos. Então, quando eu não sei lidar, não adianta eu falar para a criança, eu cobrar a criança, eu comparar a criança, porque ela vai receber aquilo como emoção. E ela vai interpretar da forma dela, que ainda não tem todas as ferramentas para lidar com aquelas emoções. Então, o trauma, ele é inevitável. Todo mundo tem e todo mundo vai passar por isso. Nós falávamos, um pouco antes do ar, e o dia que eu conversei com você, nós falávamos muito sobre o doutor Gabor Maté. Gabor. Eu sei que você é uma estudiosa dele. eh, eu estou acompanhando os documentários, a série no Prime. Estou lendo o livro, a gente até falava há pouco sobre o mito do Uhum. normal. É um livro para você ler com mais calma. Eu estou anotando tudo que eu É um estou lendo ali, científico, né? né? Uma coisa realmente é um estudo, né, Renata? Eu acho que é um É um estudo. estudo. É um estudo. E eu acho que ele consegue passar de maneira muito clara, uma linguagem simples, né? Até porque ele viveu muito disso, né? Mas assim, uma linguagem Isso. muito simples, sobre os traumas, que isso é inerente a qualquer ser humano, como você bem falou aí. Uhum. Uhum.
E mais, ele começou realmente a fazer um sucesso mundial ou a ser ouvido mundialmente falando depois dos 70 anos, Exato. não é? Mas a Uhum, jornada dele é uma coisa impressionante, né? Inclusive o filho uhum, dele, que é escritor, junto com ele, também sim. uma, assim, uma cabeça, uma mente pensante brilhante. É, coloca um pouco aqui, porque eu sei que você é muito mais competente do que eu para colocar aqui. Através dos estudos do Dr. Gabor Maté sobre trauma, o Uhum. que é que a gente pode levar para quem está nos ouvindo ou assistindo? Como trabalhar com os traumas que foram vivenciados, seja eles em maior ou menor grau, né? Eh, como, na verdade, eu posso reconhecer isso e saber de que eu não tenho culpa disso? Porque eu acho que a culpa, Ótimo. ela ela é perseguitória nesse Sim. caso, né, Renata? Então, assim, até para as pessoas relaxarem, sentir assim, ficarem mais tranquilas, tentar florescer a partir de uma situação dessa, né? O que que você poderia nos dizer? Tá. Bom, o que Gabor Maté diz é que nós temos dois tipos de trauma, né? Que é o que a gente chama no mundo do trauma de T maiúsculo e do trauma de T minúsculo. Isso. O trauma de T maiúsculo, a pessoa que sofreu esse trauma, ela sabe, ela reconhece, né? Que é os abusos, as violências, as faltas de segurança, de coisas mínimas para a sobrevivência de uma criança. Então, esses são os traumas com T maiúsculo. E tem os traumas com T minúsculo, que esse é mais difícil de reconhecer. Muitas pessoas chegam para mim com problema de relacionamento. E aí nós vamos investigar a causa de raiz dela, tá lá na infância com um trauma de T minúsculo, né? Que é uma falta, uma ausência, uma rejeição não identificada. Então, esse trauma não identificado é o mais difícil da pessoa reconhecer que ela tem. Uma maneira de reconhecer é olhar como é a vida dela hoje. Né? Hoje em dia as pessoas elas se conformam muito com a situação de vida, né? Mesmo sendo ruim, mesmo sendo traumática, mesmo sendo difícil, mesmo sendo com muito esforço. Então elas se sentem confortável nessa situação. Mas o primeiro passo é olhar para a minha vida, reconhecer que tem coisas ali que não são saudáveis, que Hum. não são de segurança, para eu começar a acender uma luz que tem alguma coisa que eu não olhei, que eu não consegui elaborar lá na minha infância. E como tratar isso? Existem diversas ferramentas para tratar os traumas. Tem a hipnose, que é um caminho muito rápido, mas é um caminho que não te dá uma segurança depois. Tá. Né? Então você chega na cena mas ele não tem uma continuidade do tratamento, porque como que eu faço para entender? Então a pessoa chega para mim com um problema, tanto financeiro, de relacionamento, empresa, familiar, relacionamento amoroso, e aí nós vamos fazer essa investigação da primeira infância. Como é que foi essa primeira infância? Se ela realmente tem um trauma com T maiúsculo ou com T minúsculo, quais são Uhum. as causas, o que tem? A gente vai resolver essa questão, essa cena. A gente vai, vou trazer uma palavra aqui que usam bastante hoje, a gente vai ressignificar aquela cena Tá. para a pessoa e a gente vai treinar ao longo dos dias novos comportamentos. Porque vamos pegar uma pessoa de 30 ou 40 anos que está vivendo esse comportamento que viveu com 2, 3, 4, 7 anos. Então, são 30, 40 anos vivendo de uma única maneira, um comportamento único. Uhum. Não é só o trauma, é o vício comportamental que a gente precisa mudar. Então, Hum. aí nós fazemos um treinamento de novos comportamentos, nova readequação, como ela vê a vida. Eu costumo dizer assim: cada pessoa vê a vida de uma cor. E na infância, ela foi enganada, deram um outro óculos para ela, ela começou a ver a vida de uma cor diferente. Se ela nasceu vendo verde,
E aí aconteceu algo, ela ganhou um óculos, começou a ver vermelho. Quando ela vem para terapia ou para mentoria, no caso aqui comigo, a gente vai ver esse momento que os óculos foram trocados. Eu vou entregar para ela o óculos da cor verde, que é a cor dela, e aí eu vou ensinar ela a viver vendo verde, porque ela está viciada vendo vermelho. O que acontece é que muitas pessoas fazem terapias, vamos trazer aqui os relacionamentos abusivos, elas fazem terapias, mas vira e mexe ela volta de novo com outro Uhum. relacionamento Isso, abusivo. isso, Vira e isso. mexe ela perde dinheiro, né? Ela chega no limite, ganha dinheiro e perde de novo. Por quê? Porque não há esse treinamento, não há essa condução, não se cria uma nova estratégia de vida. Porque a gente precisa entender que é uma nova pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu era aquela pessoa que vivia com um personagem que eu criei um personagem para me defender daquele Daqui trauma. trauma. Uhum, Isso, uhum. mas o meu cérebro entende que viver aquela situação de rejeição, de abandono, de escassez é o lugar correto. Então eu preciso ensinar o meu corpo, ensinar o meu cérebro a viver de outra forma, que é a forma da essência da pessoa, que eu também faço uma leitura comportamental para entender como essa pessoa vibra na vida. Qual a Hum. vibração correta da essência dela, quem ela veio para ser na vida. Então eu faço uma decodificação de mente, de corpo da pessoa, para entender e aí começar a readequar, trazer essa essência para o aqui e agora dela e treinar esses novos passos. Porque, bom, fantástico o que você está falando, porque não adianta nada você reconhecer, o trauma vivenciado e não mudar, Isso, né, isso. porque e é o que você falou, por vezes a gente, vivencia uma situação e vai carregando isso durante anos, Anos. e você não sabe viver diferente daquilo. Quando lhe Uhum. mostra uma outra situação, às vezes é até difícil, você tem medo, porque Exato. A você tá autoimagem, né? é, e você tá tão habituado a conviver naquela ou viver naquela zona de conforto, de infelicidade, que você acha que aquilo é o normal, Isso. Perfeito. Perfeita e colocação, é isso mesmo. não é normal, né, pelo contrário, nós viemos aqui para evoluir, para ser feliz também, a vida tem que prestar para alguma coisa, vamos chamar dessa forma, né, Uhum, não é exato. A gente possível. precisa fazer ações, né? A Ah, gente precisa exato. fazer ações para melhorar. A gente não pode se contentar com uma coisa, né? E não estou falando só de uma busca incessante, né? Porque hoje as Não. pessoas buscam dinheiro, buscam felicidade, buscam amor e ela não olha para o que realmente ela que está acontecendo na vida dela naquele momento, porque muitas vezes o amor, o dinheiro, a felicidade não chega porque ela mesma está bloqueando isso de acontecer. Nossa, perfeito, Renata. É isso mesmo. E eu quero, Uhum. falar um pouquinho, a gente está quase caminhando para o final, porque conversa boa Já passa muito rápido já, eu falei para você, 1 hora é pouco para nós. Eh, Me fale um pouco sobre, pessoas, que passam por processos de depressão, sejam por conta de traumas ou não, né, ou que têm, depressões sucessivas, eh, abre parêntese, recorrentes. Porque assim, tratar a depressão com medicamentos é fácil, nós temos muitos medicamentos, excelentes medicamentos, né, que você Uhum. consegue tirar a pessoa da depressão de uma forma mais rápida do que alguns tempos Isso. atrás. Mas a pessoa precisa mudar a forma como ela enxerga a vida para que ela não volte novamente naquele estado. Tô correta na minha avaliação, Renata? Tá correta, tá correta. Primeiro a gente precisa entender que o medicamento ele é necessário em alguns casos, né? Nem todos, como eu disse da ansiedade, nem sempre realmente é a depressão. Uhum, uhum. A depressão eu costumo dizer que ela é uma fuga de uma situação que você não sabe lidar. E precisamos entender que não saber lidar é algo natural. Se a gente levar em conta que eu não me conheço, que eu não me entendo, que eu não fui ensinado,
o não saber também é algo natural, né? A gente fala agora sobre o aprendizado é, pela vida toda, né? Que é o que precisa acontecer com o nosso autoconhecimento também. Então, pessoas que têm a depressão e a depressão recorrente é porque elas ainda não olharam para elas, não se conheceram, não se entenderam. E o medicamento ele é necessário, ele é um caminho rápido, mas ele é um caminho a longo prazo. Você sempre vai ter que estar tomando medicamento. Se você junta o tratamento com medicamento, junto com uma boa terapia que vai tratar o trauma, porque quem tem depressão tem um trauma escondido ou um trauma revelado que ela não quer olhar. Por Aham. isso que tem que ser um profissional que saiba tocar isso, né? Porque eu digo que o trauma é um lugar muito íntimo e um lugar muito delicado. A pessoa para tocar aí, ela tem que saber muito bem o que ela está fazendo para ela não retraumatizar, que é o que vem acontecendo muito, né? Perfeito. Então, a terapia vai te ensinar, primeiro vai encontrar qual é a cena, qual é o ponto, o que vem batendo ainda na sua vida, que vem te colocando nessa depressão e te recolocando nessa depressão. Qual é a cena, qual é a emoção, o sentimento que bate em você quando você antes de você entrar em depressão, você está fugindo do quê? Qual é a cena? Qual é a emoção? Então a gente vai encontrar o pontinho disso e aí a gente vai fazer aquele trabalhinho que eu falei. A gente vai treinar com muito carinho, com muito cuidado, vai treinar trazendo o que é de verdade para a sua vida no dia a dia. Não é sobre a comparação, eu não tenho que ser igual aos meus vizinhos, à minha família, eu tenho que ser igual a mim, né? Então a gente vai encontrar quais são esses comportamentos e começar a treinar a pessoa ali. Perfeito. Querida, uma mensagem para encerrar a nossa conversa. Eu não acredito que já acabou, mas enfim, estamos acabando. Eu falo que coisa boa passa rápido. Eh, que mensagem você quer deixar para as pessoas que nos assistem, nos veem, né, nos ouvem, que você acha pertinente para uma reflexão? Nossa, uma frase, bom, Uma frase, é, uma qualquer pensamento que você tenha, que você acha importante discorrer para que as pessoas possam refletir. Não precisa ser tá, necessariamente uma frase, mas um pensamento. tá. Você não vai ser feliz de verdade enquanto você não fizer uma amizade sincera com você mesma. Uau, gostei. Esse é o foco. Esse é o foco. Não tem uma vida feliz, não tem amor, não tem dinheiro enquanto você não se encontra com você. Você não senta e não se olha e não se decodifica por inteiro. Isso é um mergulho profundo, hein? É. Mas, Dani, não é algo difícil. As pessoas acham que é muito difícil, que vai sofrer. Não, né? Trazendo aqui para minha cadeira, para minha fala, é um lugar muito gostoso. Eu digo que é um lugar libertador. Ah, eu ia te falar isso agora. É libertador quando você faz esse mergulho, essa viagem. Eu falo por mim Isso, também. É algo que você transcende, você floresce, você desabrocha. uhum, Porque é engraçado, nós já falamos sobre isso, Renata, mas principalmente que aí você começa a perceber que o que você não quer mais para você. Os caminhos que você, isso, né? Eu acho que principalmente é isso. Não é o que eu quero, não. O que você não, não quer. Então, você ter essa amizade sincera que você está falando, né? Eu acho que é isso. O que eu não quero mais para minha vida. isso, Eu não quero isso, mais caminhos que não são meus. Eu quero um relacionamento verdadeiro. uhum, É como você falou no começo da nossa conversa sobre a simplicidade, isso. não é? Simplicidade e autenticidade. Isso. É um lugar que as pessoas não visitam, elas não sabem o que é isso. A grande maioria das pessoas, elas não sabem o que é isso. Todo mundo acha que a felicidade é algo muito complexo. É. Precisa. Confunde felicidade com conquistas. Isso! Nossa! Exato, exato. É o E que eu aí é igual a sofrimento.
E aí é muito o ter, 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 tá. E o ser? Quem é você? Exatamente. Porque Você não é aquela pessoinha da rede social louco por um like. Você não é, de é jeito isso nenhum. aí, exatamente, exatamente. Porque é engraçado, eu uso uma metáfora que a gente, só para a gente conversar aqui rapidinho. Quando a gente vai embora dessa vida, a, a gente não leva nada. Material a gente não leva absolutamente nada. E aí, quando você chega para cruzar, né, o portal para chegar do outro lado, que todo mundo precisa chegar do outro lado, é, o porteiro lá, a segurança lá, pergunta: quem é você? Uhum, E não o que é que você tem? Todo mundo é igual. uhum. Vai diferenciar, né, a tratativa, né, os aprendizados que você ainda precisa Isso. ter. Quem é você? É a sabedoria, né? É a sabedoria. É a É a sabedoria sabedoria. de quem? Precisamos viver. Olha, para encerrar, fazer uma amizade sincera com você mesmo, autenticidade e simplicidade, que é o que a gente precisa buscar. Nós não Uhum. somos aquilo que nós publicamos, as pessoas precisam entender isso. Ali só está o que eu quero que as pessoas vejam e não o que eu sou de fato, não é? Precisamos pensar nisso. Voltar a ser quem somos, né? Isso, isso. E olhar para essas questões traumáticas, né? A gente precisa entender que se eu não olho para isso, não vai ter felicidade, não vai ter amor sincero, não vai ter uma vida saudável. Perfeito. Quem quiser te achar, aonde te procura? Me procura nos online. Nos Bom, onlines. eu tô muito presente no meu Instagram, que é o @retomás. E lá do meu Instagram você tem outras redes, tem e-mail que você pode falar comigo, me procurar, mas lá você consegue ver um pouquinho sobre a minha fala e consegue falar comigo também. Querida, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Eu amei. Você já está convidada a voltar. Fica aí o convite para você voltar. Obrigada. Muita luz para você nos seus caminhos. E obrigada por fazer parte dessa segunda temporada do Diálogos com Dani. Muito obrigada. Foi um enorme prazer. Muito obrigada. Eu vou fazer um brinde à sua saúde. Muito obrigada. Você está aí Eu peguei também? meu chá aqui também. Pega o Tem seu uma chá água, também. mas eu vou pegar meu chá. Meu chá, um brinde. Saúde, A um nós. brinde. Muito obrigada. E você que ficou até aqui com a gente, um beijo. Até a próxima.